Bom, bom dia para todos. Grato para B2 Gather por convidar-me. Grato a vocês que estão participando. O nosso tema é: será que a sua empresa está exportando certo? A única risposta para isso é fazer um export checkup, quer dizer, um mapeamento da eficiência da exportação, uma avaliação por quanto você anda. O Export Checkup serve para nos dizer o que não fazer, o que fazer, como fazer. Por exemplo, falando de não fazer, não exportar só baseado no câmbio. A gente vive a eterna gangorra do câmbio. O câmbio está bom, exportamos. O câmbio não está conveniente, não exportamos. Lembro que o câmbio não é um fator de competitividade, é um fator de conversibilidade. Claro que se você faz a conversão no momento certo e com as pessoas certas, e aqui temos várias delas, você está aumentando um pouquinho a tua competitividade. Quando eu morava no Brasil, fiz uma entrevista, vocês podem ver a data, 90, acredito que muitos de vocês não tinham ainda nascido, 35 anos atrás, o Estado de São Paulo me pergunta qual é o câmbio ideal para a exportação. E eu falei que o câmbio ideal é o câmbio de atitude. Passaram 35 anos, ainda nós estamos com esse assunto de exportar com câmbio favorável, exportar para sair da crise, etc, etc. A gente tem entrincheirado a própria falta de competitividade atrás do bendito famoso custo Brasil. Bom, lembro que precisaria mais de uma década, e são trilhões de reais, para reduzir ao mínimo o custo Brasil. Moral, nós não podemos fazer nada, podemos reclamar do custo Brasil. E a gente tem perdido décadas atrás desse assunto e a gente não tem focado onde nós podemos fazer muito, o custo empresa. Já que a gente não pode mexer no custo Brasil, que tal mexer no custo empresa? Porque nós temos o famoso custo Brasil. Bom, a gente está reclamando do protecionismo de alguns países, mas vocês, os mais antigos de vocês, os menos jovens, têm que concordar comigo que o Brasil também teve uma época que era dificílimo importar no Brasil, por uma estrutura de custos de importação mínimo maquiavélica. Então, barreiras à importação, temos ajudado empresas ineficientes a sobreviver, protegida pela concorrência externa. Eu sei algo disso na pele. Uma empresa brasileira me contratou nessa época para gerenciar a exportação. Empresa brasileira líder no mercado interno, mas nunca tinha se confrontado com produto externo. A empresa não tinha a mínima condição de exportar, graças ao fato, entre aspas, que estava protegida das importações externas. E mais, o Brasil, como a economia das mais fechadas do planeta, avançou muito pouco. A gente perdeu muito trens. Agora que está acordando rapidissimamente, por sorte, está tentando de fazer alguns acordos. A diferença do México e do Chile, que são campeões da América Latina em acordos internacionais. Essa diapositiva eu fiz no 1985, 40 anos atrás, e ainda continua válida. Ainda nós estamos focando o custo Brasil, quer dizer, a competitividade do país, e a gente esquece que o maior responsável da exportação somos nós. E a capacidade competitiva da empresa, e a capacidade exportadora, que não tem nada a ver com capacidade de produção. E aqui abro uma parêntese. Quando a gente diz que o pessoal
para ser habilitado a exportar tem que se registrar no radar, vocês acham que o pessoal que está habilitado no radar está habilitado no conhecimento de mercado e no perfil profissional? Quantas empresas que têm desistido de exportar porque eles têm reparado que ao longo do tempo a coisa não é tão fácil como parece. Felizmente, nos últimos tempos, eu entrei outra vez no internet e antes eu dizia, como posso me tornar um exportador? Resposta, tem que ter registro no radar. Agora eu fiquei surpreso que diz a primeira atividade é avaliar a capacidade exportadora. Exatamente isso eu colocava no 1991, na primeira edição do livro O Exportador. A primeira atividade é avaliar por quanto você anda. Depois aqui colocaram classificar a mercadoria, tudo bem, mas tem muita outra coisa para fazer antes de classificar a mercadoria. E aqui é o problema eterno da formação de preço. Gente, não é formação de preço. Tem que fazer engenharia de preço. Pergunta, como é que você pode fazer a formação do preço nessa etapa se você ainda não escolheu mercado, cliente, como vai entrar, quais são as barreiras, quais são os custos de importação, etc, etc, etc. Então, ainda estamos errando, dando informações deviantes. A base do sucesso da exportação eu considero que está no tripé empresa competitiva, transferência do produto e gestão do mercado. Na América Latina, no Brasil em particular, nós temos focado muito na transferência do produto, obviamente algo de extremamente importante, porque você pode ser competitivo no teu armazém e a logística mata a competitividade se você não fez as coisas direito. Então, importantíssimo. Mas acontece que para você transferir o produto, primeiro você tem que fazer o produto competitivo, e numa empresa competitiva, e tem que saber a quem vender, como vender, com que preço, etc, etc. A gente tem relaxado muito nessas duas áreas importantíssimas. Muitos anos atrás, eu elaborei um método que chamou PYME. Para você ter sucesso na exportação, você tem que estar informado, mais ainda nos dias de hoje. O pessoal tem que saber que você é bom, que você está produzindo soluções, não tanto produto, promoção eficaz. Mercado monitorado, quer dizer, você não tem que ficar esperando consulta. Você tem que agredir o mercado, antes, porém, tem que fazer o posicionamento de mercado. E aqui está, quando a gente pergunta quais são as maiores barreiras para exportar, o governo, a burocracia, a papelada, a logística. Não, gente. A maior barreira para exportar está na própria empresa, quando na empresa não tem uma cultura exportadora. Eu passei por isso. Os meus colegas de trabalho remavam contra, não queriam sair da zona de conforto. Então, se não tem integração na empresa, a coisa não funciona. Então, qual é a solução? Que tal a gente nos medir? Se você não faz uma medição, você nunca vai saber por quanto anda. E para você melhorar, tem que saber qual é o ponto de partida. Então, Export Checkup. Export Checkup é uma metodologia que contém ao redor de 100 perguntas em 7 áreas diferentes. Obviamente, nós não temos esse tempo. Algumas perguntas rapidíssimas. Antes de pensar na exportação, você visitou uma grande feira internacional? E a forma mais prática, mais barata, mais rápida para você saber por quanto anda. Visitando uma feira, você está olhando o mundo. Ou se alguém avaliou a tua empresa. Ou você pegou a malinha, foi na primeira feira que te convidaram. Você tem certeza de que pode utilizar a sua marca no exterior? Por exemplo, o italiano veio ao Brasil querendo vender alarmas para carro. A marca do alarma era Piranha. E na época a gente colocava atrás do carro etiquetas alarma Bosch, alarma Siemens, alarma X. E um mecânico, in uma oficina mecânica no Brasil, falou: estou já pensando no adesivo, cuidado, Piranha a bordo, marca do alarme. Evidentemente, esse pessoal não fez pesquisa de mercado.
Antes de preparar uma oferta, você avalia a estrutura dos custos no país de seu interesse? Claro que não avaliamos. Se a gente faz a formação de preço, tira o IPI, tira o ICM, etc, etc, etc. Como é que você pode fazer um preço sem você saber qual é o nível de preço do mercado externo? Você verifica cada semestre a rentabilidade do mercado, talvez quer mudar de mercado, talvez tenha que mudar a tua participação. Segmento de mercado, talvez você vende numa boutique no Brasil, mas lá fora você tem que vender numa loja departamental, pela cultura, pela concorrência, etc. Rentabilidade do produto, talvez você tenha que mudar o produto, tem que colocar mais valor agregado, tem que mudar a etiqueta, tem que mudar a embalagem, ou tem que mudar de cliente ou de parceiro. Os mercados para os quais você exporta foram selecionados. A gente está selecionando o mercado ou estamos respondendo à consulta? Nós estamos gerenciando a exportação ou estamos administrando pedidos? Você utiliza contratos adaptados a cada mercado? Tem gente que pega contrato de livros, contrato do Google, e pergunta para o GPT como é o contrato de agente para o Canadá, se não para o Nepal. Gente, contrato tem que ser feito por um advogado especializado em aspectos legais. Seu parceiro no exterior lhe garante o máximo de cobertura, que quer dizer, se eu quero vender no Brasil, por exemplo, adoraria poder vender de Belém a Porto Alegre. Cobertura geográfica, claro, depende do tipo de produto. Moral, depois de um montão de perguntas, a gente identifica uma série de erros evidentes. Tipo, quantas empresas, antes de iniciar a exportar, fizeram a avaliação da própria... Fizeram não, pediram para alguém fazer para eles a avaliação da capacidade de internacionalização. O pessoal sai na base do vamos ver o que dá. É mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora, quando na empresa falta uma cultura de internacionalização. Muitos de vocês são gerentes de exportação, acredito que vão me dar razão. A carga acaba em cima do gerente de exportação, pensando erroneamente que a exportação é um assunto do departamento de exportação. Não, exportação é um assunto da empresa. É todo mundo que tem que estar envolvido na gestão da exportação. Pensar que se deu certo no mercado interno, vai dar certo no exterior. É a empresa que me contratou, infelizmente, no Brasil, líder do mercado interno, deu certo no mercado interno, mas estava protegida. No mercado externo é outra coisa. Pensar na exportação só para sair da crise. O pior momento para você exportar é quando está em crise. Porque você está no sufoco, você quer faturar amanhã, e você talvez tenha que mudar produto, embalagem, característica, homologação e companhia. Você vende máquinas, mas não se preocupou de peça de reposição ou assistência técnica. Você está querendo vender esse tipo de produto? Chinês vai te dar de 10 a 0. Se você não alcança o top do mercado no teu mercado interno, com desenho, com inovação, vai ser mais complicado lá fora. Falta informação sobre processos competitivos. E como é que eu posso me informar? Por exemplo, visitando não feira de produto, feira de tecnologia. Por exemplo, vai no internet e veja as patentes que estão quase caducando. Custa muito mais barato. Então, tem que estar atualizado. O maior capital da empresa é o capital humano. E a gente acha que é um gasto treinar o pessoal. E nós, latinos, queremos resultado para ontem, na manhã já está tarde. Falta de paciência e perseverança. Vocês sabem que de 60% a 70% dos negócios fracassam por falta de conhecimento de cultura. Se você não entra no sapato do outro, você não cria aquela química, você pode falar o melhor inglês possível, mas você não entrou na forma de pensar, não vai fazer negócio. Por exemplo, aqui tem 3 casos clamorosos. Versace teve a infeliz ideia, antes de um desfile na China, de fazer uma blusa, ele colocava a cidade e colocava o país, Milão, Itália, Londres, United Kingdom e companhia. E colocou Hong Kong, Hong Kong, Macau, Macau. Está errado. Hong Kong é China. Macau é China.
E ovviamente isso foi estremamente ofensivo para os chineses. Cancelado o desfile, boicotado o produto do Versace. Desculpe. Perdão, é que aqui está. Não, nada, eu queria passar. Deixa eu ver, desculpe. Paciência, estou no PowerPoint, aqui no StreamYard é complexo. Rodada de negócio. Muitas vezes são passeios disfarçados. Feiras internacionais. Quanto tempo antes você se prepara para a feira? A Organização de Feiras da Alemanha sugere não, recomenda que seja pelo menos um ano antes. Estou falando das feiras número 1 a nível mundial. Vai me dizer, nossa, mas que exagero, mas pelo menos 8 meses antes. Senão, não vai. Você está seguro de ser dono da tua marca? Eu, por exemplo, no início da minha carreira, 47 anos atrás, não registrei a marca em um país da América Latina, não vou mencionar o nome. Um senhor, vamos chamá-lo generosamente de senhor, registrou a nossa marca em nome dele. E quando chegou um container contendo $400.000 de mercadoria, a gente não podia desembaraçar o produto porque o dono da marca, o pirata, fazia oposição. Para cortar a conversa, tivemos que pagar $40.000 para voltar a ser proprietário da marca. Pena que eu não investi $300 para registrar a marca. Outra vez aprendo. Não formação de preço, engenharia de preço. Outros erros, comunicação ineficaz. Falta de pesquisa de mercado. Um italiano veio ao Brasil querendo vender móveis. Veio numa feira como expositor, só perguntou qual é a taxa de importação do móvel. Ele não sabia que no Brasil tem que ser um artista para importar, pela estrutura maquiavélica de importação. Não era 15%. 15% era só o imposto de importação, mas a soma dava muito mais. E mais levou um produto que no Brasil a gente dá de 10-0. Negociar contratos vagos, contratos mal feitos. Nós perdemos milhões de dólares por falta de contratos. Contrato tem que ser feito por advogados. Falta de escolha de parceiros. Nós estamos escolhendo a gente com quem estamos trabalhando, ou são eles que estão escolhendo a nós? Aí a gente não está exportando, estamos administrando pedidos. Nós não podemos ser tutólogos. Eu não posso entender de tudo. Mas acontece que para você exportar tem que entender de aspectos legais, fiscais, despacho, marketing, doing, Fiscomex, radar e companhia. Então, que tal você utilizar assistência especializada? E tem uma série de custas que a gente não vê. Por exemplo, departamento de exportação não preparado. Você colocou quem tratava do mercado interno, foi promovido para tratar do mercado externo. Ele esteve alguns meses em Miami, fala inglês, não é assim. Quem trata da exportação tem que pensar 25 horas por dia em exportação. E tem que estar habilitado, não no radar, tem que estar habilitado em termos de ser capaz. Participar na feira errada, não era a feira A, era a feira B. Trabalhar com o importador que não tem competência do mercado. A gente estava trabalhando com o importador que ele classificava de uma forma errada o nosso produto. Mal escolha do mercado. Não era Estados Unidos, era Canadá. Não era o segmento A, era o segmento B. Claro, se você não faz o posicionamento de mercado, vai errar. Isso pode parecer estranho para muita gente. É um erro tremendo. Não reduzir os custos de importação para o importador. Alguém já me falou, mas isso é problema do importador? Não, é problema teu. Porque se o importador está pagando mais, vai comprar menos, ou não te compra, ou vai te pedir desconto. É você que tem que se engenhar para reduzir os custos. Depósito alfandegário, a correta clave alfandegária, etc, etc.
Claro que você não se preocupa com isso. Você está fazendo, talvez, formação de preço e não engenharia de preço. Tem gente que não se beneficia de incentivos fiscais, drawback, etc. Retrabalho devido a ofertas mal elaboradas. Tem departamentos de exportação que são fábricas de ofertas. Não é que nós temos que fazer oferta para todo mundo, nós temos que selecionar as ofertas. Custos para revisar traduções mal feitas. Gente, tradução tem que ser feito por alguém em carne e osso, porque todo esse software que tem ainda não substitui o pessoal. Por exemplo, falando de traduções mal feitas, em um bar norueguês, ladies are requested not to have children at the bar. Isto está péssimo como inglês. Isso pode ser traduzido: pedimos às senhoras que não deem a luz no bar. Em um ambulatório médico italiano em Roma está escrito Specialist in Women and Other Diseases, que literalmente quer dizer especialista em mulheres e outras doenças. Lamento pelas mulheres presentes. Os meus colegas vão tratar de tudo isso que não é de minha competência. Esse também gera muitos erros. Então, gente, resumindo, como é que andamos com os erros evidentes e custos ocultos? Terminando, recomendações. Não começa a dar o primeiro passo se você não fez, você não, alguém por você, uma avaliação. E a mesma coisa que você vai pegar o carro, faz uma viagem de São Paulo para o Rio, vai parar em Guarulhos, porque você não colocou gasolina suficiente. Traduzindo em português, você não pode começar a exportar se alguém fez uma avaliação por quanto anda. E o que fez a empresa infeliz que me contratou no Brasil? Se tivesse contratado um consultor, teria dito, não contrato Minervini, porque ainda te falta muito para você ter capacidade exportadora. Você só tem capacidade de produção. A exportação pode demorar. Você tem dinheiro para esperar? Você está buscando importadores? Está buscando nomes ou está buscando fichas? E eu falo sempre de parceiro. É melhor você buscar um parceiro. Um parceiro é alguém que trabalha contigo. Não, um comprador hoje te compra, o outro dia não te compra. Não use a mesma receita para qualquer mercado. E, infelizmente, tem muita gente que utiliza uma única lista de preço de exportação. Das duas, uma. Ou você está perdendo dinheiro ou você está perdendo mercado. Você tem que ter um preço de acordo com cada mercado. Não vai numa feira como expositor se você não conhece a feira como visitante. Vai me dizer, mas não vou gastar tanto dinheiro. Mínimo você estuda o histórico da feira. Mas você não pode cair de paraquedas em uma feira, porque talvez está na feira errada, com o produto errado, com o preço errado. Se você não sabe, vai pagar aprendendo com erros. Eu também aprendi com erros, já os $40 mil aí da marca. Fica mais barato investir na experiência de quem sabe. Então, gente, terminando, os 4 P's da internacionalização. Se você não tiver um produto exportável, não um produto normal, exportável, o resto é poesia. Profissionalismo, isso quer dizer um montão de coisas. Não será na primeira, não será na segunda, vai ser na quarta ou na quinta. Tem que perseverar. E, obviamente, paciência, mas para nós latinos isso é complicado. Nós queremos resultado ontem. Quantas empresas desistiram? A empresa que me contratou, inclusive, desistiu de exportar depois de 2 anos, porque não, agora o mercado interno está ótimo, vou vender para o mercado interno. E deixou ver navios os importadores. Essa é uma péssima ação que fazem os exportadores. Eu lembro que um exportador é um embaixador de seu próprio país. Se você apronta alguma coisa lá fora, você está estragando a imagem do teu país, que tem um valor inestimável. Então, gente, tarefas para casa. Qual é o teu plano de ação para reduzir custos, erros, tempo? Falando de tempo, outro dia eu vejo uma publicidade.
faça o nosso curso de exportação. Em 90 dias você vai exportar. Gente, por favor, ninguém pode dizer para vocês em quanto tempo você vai exportar, porque depende de N fatores. Mas em quanto tempo, alguém me pergunta. Eu não posso te dizer em quanto tempo. Posso te dizer, se você fizer as coisas direitinho, vai demorar menos. E tempo é dinheiro. Então, não vai atrás dessa coisa em 60 dias, 90 dias. Não existe. Não existe. Depende da tua atitude, do produto, do mercado, de um montão de coisas. Barreiras em função daquilo que você aprendeu nesses 25 minutos. Gente, muito grato, desculpe pela pressa, mas eu estou olhando o relógio que coloquei no horário brasileiro, então, para mim, são 10h44, acho que entrei britanicamente no horário a mim destinado. Rebeca, Gustavo, Décio, todo mundo, muito, muito grato e grato a vocês pela paciência em me ouvir. Imagina, Nicola. Pena que não estou ouvindo vocês. Você não me ouve, Depois né? eu vou ouvir, espero, na gravação do YouTube. Pode Rebeca, um deixar. grande abraço. Obrigada. Gustavo, um grande abraço. Décio, muito, muito grato. Para mim é uma honra fazer parte dessa equipe muito bonita.